Olá, fãs de terror, ficção científica e monstros. Aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras e dessa vez trago a resenha do livro Tumular, As Sete Palmos do Inferno, uma obra cuja resenha eu achei bem interessante, então pedi uma cópia para a editora VEC, que gentilmente nos cedeu, e gostei muito. Então venham comigo para essa obra que, na minha opinião, mistura três vertentes diferentes das linhas de produção de terror. Então, primeiramente, nós temos a sinopse básica, onde um coveiro, conhecido por pegar e roubar túmulos, conhecido não, a cidade não conhece, apenas uma pessoa ou outra que é amigo dele, mas meio que o extra dele é justamente pegar joias e itens preciosos dos ricaços que foram mortos, ou gente não tão rica, mas que tem alguns itens pessoais de valor lá dentro, só que mexendo em um desses túmulos, ele acaba despertando uma força sobrenatural sombria que vai degenerar a mente dele progressivamente até descambar numa espécie de quase que proto-slasher dentro da história. E o que ocorre? Quais são essas linhas narrativas distintas que elas pegam e se mesclam para estruturar na história? A gente tem, primeiramente, a linha dos coveiros sinistros, que temos tanto aqui no Brasil, que vem desde a época do Álvares de Azevedo, onde temos o nosso soneto Coveiro, que mostra a triste história de como um começou a trabalhar dentro do cemitério, e cujo ápice é o famoso Zé do Caixão. Lembrando que eu tô falando da figura simbólica, metafórica do coveiro dentro de filmes e histórias de terror, não do coveiro real, que tem a profissão real lá dentro que ele exerce. E então temos o famoso Zé do Caixão, né, que era aquele coveiro que renegava os poderes sobrenaturais e queria impor sua vontade sobre a população, inclusive ter um filho com a mulher perfeita, né? Só que isso acaba cutucando tanto os poderes sobrenaturais que ele consegue fazer com que o inferno e os poderes da luz comecem a tretar com ele. Já das linhas europeias, dessa parte, que inclusive vem desde a época do Goethe, onde tem a história, um poema que ele pega, onde temos um guardião de um cemitério que se veste com uma mortalha de branco para se fingir que era um fantasma no meio dos outros, para impedir que os fantasmas dançando no cemitério escapassem do cemitério, ao mesmo tempo aproveitar a festa, até a linha do filme Túmulo Vazio, onde temos a história clássica que ganhou várias versões do grupo de coveiros ladrões de túmulo que roubavam corpos para ganhar dinheiro vendendo para experiências. E do qual, inclusive, a gente tem até a famosa história do Frankenstein que brinca um pouco com esse conceito. Então, temos já essa linha que é trabalhada diretamente de uma forma própria dentro da história, com o nosso coveiro que tem todo o motivo pelo qual ele pegou e começou a entrar dentro dessa linha. Como é que ele entrou, foi para a cidade? Existe um capítulo completo bem no meio do livro, mostrando inclusive a infância dele, para a gente poder entender até onde, por que ele está nessa situação e como a mente dele começou a ser cada vez mais manipulável pelas forças das trevas. Junto com isso, temos a linha ainda das crianças aventureiras e forças sinistras, porque talvez o maior representante seja justamente It, a Coisa, né? Criado clássico dos anos 80, e que foi imitado por várias formas, tanto que metade do filme da Sessão da Tarde era justamente um grupo de crianças do barulho apontando altas confusões, metade delas em aventuras sobrenaturais, né? Mesmo histórias assustadoras para contar no escuro, que é relativamente recente, é uma obra que trata justamente dessa coisa das crianças. E aqui nós temos simplesmente 4 crianças que são um grupo de amigos, que têm seus traumas pessoais que eles acabam tendo que lidar, ao mesmo tempo que entenderam o que está acontecendo na cidade, cada vez mais enlouquecida e sinistra com os eventos sobrenaturais. Então, nós temos o Mindinho, que é o mais inteligente, o mais equilibrado dentro do possível entre a criançada. O irmão dele, o Flautinha, uma criança meio doente e que tem toda uma história particular de o que é a flauta, que apelida o seu nome. Nós temos o Bocudo, que fala palavrão o tempo todo e que você pode pensar até onde esse palavrão é um recurso dele, meio pegar e lidar com tanta influência, tanta coisa estranha acontecendo lá.
Temos o Simão, que inclusive filho da bruxa da cidade, entre aspas. E é engraçado ele receber, de todos, é o único que mantém meio que o nome mais comum dele, ao mesmo tempo que na Bíblia, Simão é justamente o nome do mago que aparece no Novo Testamento, tentando replicar os poderes dos sacerdotes, dos discípulos de Jesus, né? O que faz todo sentido quando você vê a linha de como interpretada meio que a bruxa da cidade, com seus traumas, o que realmente ela lida, quais são os poderes dela e o quanto, na verdade, ela conhece os segredos sinistros que são seculares, meio de várias gerações que existem lá dentro da cidade e que muita gente não entende. E talvez uma das linhas mais interessantes, a terceira linha é o da corrupção do sacerdote, mais precisamente da corrupção do sacerdote pelas potências sobrenaturais e que existe desde lá do século XVIII, lá na Alemanha, a partir do grande livro O Monge, e que meio que é um dos alicerces da base do romance do gótico e das histórias de terror dentro da Alemanha, onde temos a história originalmente lá de um sacerdote que pouco a pouco ele vai lidando com as forças sobrenaturais, lidando com diversos causos bizarros e sendo pouco a pouco corrompido pelo diabo. Inclusive, outro romance dessa linha que tivemos também na Europa é justamente os Elixires do Diabo, do qual inclusive temos uma versão que veio para o Brasil, né? Que é justamente o Vinho de Santo Antão, que foi pela editora Clepsidra, que era um dos vários romances que foram, um dos vários contos, mais precisamente livros curtos que foram publicados na época, inspirado nesses livros mais famosos de terror, onde a gente tem justamente um sacerdote que teria que vigiar um vinho que teria sido amaldiçoado pelo diabo, só que ele acaba caindo em tentação, sendo corrompido e caindo numa espiral cada vez maior de degradação, enlouquecimento e distorção da própria realidade, o que é fascinante. E aqui, dentro da história do livro, nós temos o relacionamento de amizade entre o sacerdote e o coveiro, que na minha opinião são as melhores cenas do livro. O sacerdote simplesmente rouba a cena e os discursos são simplesmente fantásticos, inclusive fazendo o questionamento das duas versões de como você estimula a bondade na pessoa. Que um é o estímulo da empatia, de você se pôr no lugar do outro, e de você gostar das pessoas ao seu redor. Então você quer tentar a comunidade ficar cada vez melhor, por isso você é boa com ela. E a outra é aquela coisa de você ser punido ou ir pro inferno por causa disso. E quando esse é o ênfase principal, até onde, na verdade, você transforma aquilo que deveria ser uma religião para ajudar as pessoas em um sistema, tô falando das críticas que podem ser tirados do livro, em uma relação, na verdade, de troca de favores da divindade. Então eu faço tal coisa para em troca você me dar um lugar no paraíso, etc. Isso é trabalhado justamente no livro de uma forma extremamente interessante. Então, pouco a pouco, vemos a cidade meio que se corroendo e indo para o caminho da destruição, junto com a própria degradação mental que acontece na mente do coveiro, e as crianças tentando entender o que está acontecendo naquele caos todo, lidar com seus problemas particulares, uma altas reviravoltas no final, que ajuda a construir uma mitologia própria para o livro, que ele pega elementos tradicionais do nosso folclore, de como a gente lida com as questões de Deus, do diabo, do bem e do mal tradicional, né? E só que ele acaba criando um mundinho próprio, no qual você começa a fazer várias reflexões lá dentro. Inclusive, um mundo rico o suficiente que, na minha opinião, daria para criar mais histórias, seja nessa cidadezinha, seja em outros locais que lidam com forças sobrenaturais semelhantes. E eu quero saber quais histórias sobre sacerdotes corruptos ou coveiros sombrios, ou histórias de aventura infantil mesmo que lidam com essas coisas que você já conheceu. Lembrando que o livro, como eu disse, ele vai indo na direção de um slasher gore, né? Então, é uma coisa adequada para quem
gosta de lidar com aquelas obras que lidam com matança e sangue, só que dentro de uma coisa mais artística, com umas reflexões bem feitas dentro da estrutura. Então, coloque aqui nos comentários o que você achou e quais livros gostosos você já leu dessa linha, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!